rapidamente o que é um sistema ERP, como ele funciona, né? Algumas ferramentas que existem dentro dele, e principalmente, que eu acho que isso é o primordial, que faz toda a diferença, é como que ele funciona na prática, né? De fato. Como que e principalmente vinculado ao SolidWorks, né? Então, o que é esse ERP, essa sigla? Em inglês, é Enterprise Resource Planning, que é o planejamento dos recursos empresariais. Uma coisa só para a gente se situar, não existe só um ERP para o projeto em si, existe ERP para diversos segmentos, né? E ele trabalha alguns pilares dentro dele, onde a gente vai estar falando um pouquinho mais agora, que é a parte de integração entre vários fatores, a parte de automação, centralização de dados, relatório e escalabilidade. Ou seja, o que seria essa integração? Aqui a gente pode notar que existe o ERP como centro da ferramenta, nós temos a engenharia, onde nós, projetistas, estamos situados, mas existe dentro da indústria outros setores que fazem essa engrenagem girar de acordo com ela tem que ser. Eu vou pedir para o Henrique contar um pouquinho dessa experiência de integração em relação aos outros setores. Bom, na parte que integra, Luciana, tu se refere a como que o projeto vai integrar com o restante? Exato. Tá. Bom, inicia que uma coisa que precisa ficar bem claro para todo mundo que está assistindo é que, no geral, uma empresa é um amontoado de engrenagens. Imaginem isso. E todas elas são engrenadas de alguma forma e, sem um setor de projeto com ERP integrado, ela é movida através de uma alavanca. O projeto nada mais é do que um motor com uma engrenagem, que é colocado no sistema e tudo começa a funcionar. Entendam que a parte que o projeto entra é receber a demanda, desenvolver a máquina, enfim, né, o que o projeto faz, e ele começa a distribuir essas demandas para o restante, ele começa a facilitar a vida do restante. Primeiro todo mundo, depois o projeto. O projeto sempre fica por último nessas coisas, porque o projeto é quem mais vai ter que trabalhar para isso dar certo. Porém, depois que está funcionando, todo mundo acaba ganhando. O comercial, que é a parte da venda, certo? Ele acaba ganhando com isso por causa que ele consegue ter um custo muito mais próximo da realidade e ele consegue trabalhar uma margem mais interessante, né? A parte do fiscal e contábil eu deixo para ti. A produção, eles acabam recebendo produtos cada vez mais padrões, cada vez acabam recebendo mais peças que são compradas do mesmo lugar, sempre vem aquele padrão igual, o material vem sempre igual, porque assim, muitas das vezes a gente encontra o quê? As trocas de fornecedores, por exemplo, porque troca o pessoal de compras, vem outra pessoa e ele tenta comprar de outro lugar, e muitas vezes acontece que existem vendas sem laudo e algumas coisas desse tipo, e você pede para comprar um tipo de material, esse material ele até vem, porém ele vem com um pouco diferente do que tu pediu. Vamos supor, tu pediu 1045, esse material veio 1020, e não é o que tu queria. O ERP consegue ajudar porque ele torna a parte da compra mais interessante e o cara sabe, ou a mulher, enfim, a pessoa que está dentro do setor de compras, sabe de quem comprar. Ele consegue negociar mais fácil porque já fica vinculado à parte de valores. E a engenharia, ela se beneficia dessa parte por causa que acontece o quê? Eu acredito que quem trabalha dentro do setor de projeto e não tem um ERP integrado com o software, enfrenta muito problema com criação de lista, né? Isso toma muito tempo, que depende o tamanho do projeto, obviamente, toma dias, isso depende. O ERP, no
na integração ele vai ser demorado, porém depois ele fica vinculado às peças. As peças você leva para qualquer lugar do teu computador, dentro do sistema, desculpa, do servidor, dentro do teu computador, enfim, pronto, se arrastar aquela peça que está integrada, ela carrega junto a parte do código, enfim, pelo código você consegue ver tudo, valores, processos, material, tanto de material que vai ser usado, enfim. E daí eu deixo para ti, Luciano, a parte do fiscal e do contábil, por favor. Essa parte de fiscal e contábil, na maioria das empresas, geralmente é um dilema, né? Onde a empresa sofre bastante com a questão de imposto, né? Onde existe uma dificuldade, muitas vezes, ao cadastrar um produto de maneira equivocada, você acaba pagando mais imposto por isso. E o ERP, ele ajuda a centralizar esses dados de maneira correta, colocando cada peça no seu devido lugar. Basicamente seria isso. E com tudo isso, a gente ganha uma automação nos nossos processos, onde o que talvez a gente, depois que o sistema ERP está rodando, demoraria dias sem ele, com ele a gente consegue reduzir muito o nosso tempo. Consequentemente, o meu tempo de comprar vai ser bem menor. O meu tempo de produzir vai ser menor. Porque quando a gente está falando de mandar uma lista, isso vai ficar mais claro para vocês depois, que a gente vai mostrar no projeto, a gente consegue escalar isso muito mais fácil. E sem contar que esses relatórios que é gerado através do ERP, a gente consegue tirar muitas diretrizes onde a gente começa a ver pontos de economia, onde às vezes numa máquina a gente está projetando e está usando 5 tipos de materiais diferentes. Aí a gente começa a olhar para a máquina em cima, será que precisa usar 5 materiais diferentes? Então, através desses relatórios, a gente consegue ter essa perspectiva, né? Sem contar que, conforme a empresa for crescendo, o teu ERP acompanha esse crescimento. Alguma pergunta, Felipe? Algo? Bom, não tá tranquilo até agora. E como tá na parte aí do ERP, uma coisa que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte: hoje você está aqui nesse canal porque você quis aprender SolidWorks, acabou encontrando, então está nessa jornada de aprendizado. Para quem está no ver um LinkedIn, estava navegando aí e também está dentro de um ambiente que tem um ar corporativo, um ambiente profissional. E quando a gente traz um assunto e fala sobre um RP, onde você desenvolve essa integração da engenharia comercial, questão contábil, você pode pensar, caramba, mas eu só quero ser um projetista. Por que eu preciso me preocupar com a contabilidade? Por que eu preciso me preocupar com o tempo de compra? Eles que se lasquem lá, eu tenho que entregar o meu trabalho, o meu projeto. É aí que você se engana, porque se você escolhe seguir o caminho de só olhar para o seu próprio umbigo, você vai ser mediano em qualquer coisa que você for fazer. Agora, a partir do momento que você procura desenvolver uma visão mais holística e mais macro sobre as coisas, você se prepara mais. Um exemplo, o próprio Rian, ele até está aqui na live, ele foi fazer uma entrevista de emprego e ele não tem muita experiência, ele não tem experiência na área. O que ele desenvolveu foi fazendo os cursos, nas mentorias, se posicionando, criando portfólio, foi fazer entrevista, a mulher do RH falou assim, você é bom demais para vaga, eu precisava de alguém mais iniciante, assim, ele é iniciante, só que a postura dele, a forma como ele se apresentou, aquilo que ele demonstrou que ele está desenvolvendo, a visão, que além do projeto em si, que foi demonstrada, muda completamente a forma como você é enxergado. Assim você consegue ter mais responsabilidade dentro da área de projetos. Os melhores gerentes que eu tive na engenharia, eles vieram do desenho. São pessoas que veio do projeto mesmo. Porque é uma pessoa-chave. Ele é um coringa, né? Você está em contato com um PCP, com uma operação, alguém do comercial vai lá te chamar para fazer uma visita técnica, até o diretor lá do financeiro vem conversar com você de vez em quando. Eu vejo que o ERP, na minha visão, ele é o software que faz a empresa operar dentro de um workflow, né, de um fluxo de trabalho, só que a engenharia dentro da empresa é um organismo próprio também. Então, nós temos o SolidWorks, que é um software único.
A moça lá do comercial, ela não tá nem aí para o software que você usa para projetar. Então, como que eu vou fazer com que meu trabalho se comunique com o trabalho dos outros, né? E por isso dessa centralização de dados, né? Que muitas vezes, até o Rian comentou aqui, que chato é mesmo ter que alimentar depois da empresa tá muito grande, eu tenho um portfólio de máquinas gigante, é que geralmente quando alguma empresa entra dentro de uma proporção um pouco maior e não tem uma estruturação desde o início, ou busca se estruturar depois de um certo tempo, é que essas informações elas ficam muito descentralizadas e começa a vir muito atrito ali. Tanto é que uma questão que eu já sofri bastante nas empresas é a maior informação que a gente precisava estava na cabeça de alguém que tinha 25 anos de É empresa. isso mesmo. Então, e era difícil de tirar isso. E através do... Aquele cara que nunca tira folga, nunca fica doente, e se ficar, a empresa para, né? E através do ERP, a gente consegue captar esses dados e transformar de uma maneira visível onde todos tenham acesso, né? Legal. E como que funciona o ERP? Basicamente, aquilo que o Henrique estava falando da questão do projeto, da engenharia ser o motor, é que realmente nós ocupamos uma função muito importante dentro da empresa. E não é nem questão de ego falar, mas é porque às vezes as pessoas não ligam para isso. Porque a gente, como mencionamos agora, a gente olha para um cenário total. Não olha só para o próprio umbigo. E se a gente fizer isso, a gente não cresce, que nem o Felipe mencionou. Então, basicamente, dentro da engenharia tem o projetista. Mas a ferramenta ERP, ele consegue gerar, através de um projeto, esses benefícios onde vai haver esse impacto para mais setores. Eric, fala um pouquinho para nós em relação da importância da codificação dos itens, as nomenclaturas, a padronização de peça e a geração de ordens de produção. Bom, pessoal, a parte da codificação de itens, ela entra num ponto muito delicado, tá? Como eu já passei por algumas empresas, eu enfrento vários problemas. Por quê? Quando tu, por exemplo, vamos pegar de exemplo um rolamento 6.000 com vedação ZZ, aço dos dois lados. Quando tu coloca isso para o cara do almoxarifado, dependendo da experiência, óbvio, né? Se pegar pessoas de almoxarife que são boas mesmo, ou que têm bastante experiência, elas vão saber. Quando a gente fala de um pessoal que não tem muito experiência com essa parte metal mecânica, tu coloca esse rolamento e o cara ele vai lá e olha e simplesmente para ele o que interessa é rolamento 6.000. O ZZ tá ali para significa alguma coisa. Então, quando você coloca codificação de itens, esse item, vamos imaginar de uma empresa que eu saí recentemente, rolamento, se eu não me engano, o código dele funcionava assim, MP1705002, né? Vamos supor que esse fosse o rolamento 6.000 ZZ. O rolamento não fica especificamente só com o nome. Além do nome, ele carrega MP em algum... desculpa, o código, não MP, código. E muitas das vezes, e na maioria das empresas, né, esse código está vinculado com uma localização. Então, o pessoal que pega isso, eles pegam essas listagens para fazer a separação, quando isso é manual ainda, eles vão no lugar certo, porque lá tem prateleira tal, stand tal, o pessoal só chega, pega e guarda. Isso é simples. Guarda ou retira para fabricação de máquina. A nomenclatura padrão, ela já entra num ponto seguinte. Para quem já trabalhou com essa parte de sistema, sabe que quando não tem uma nomenclatura padronizada para fazer as buscas, fica difícil. Imagina a seguinte situação. Eu cadastro aço como
barra circular trefilada 1045, 1 polegada. Vai o Luciano lá, ele cadastra barra redonda trefilada 1045, 1 polegada. Vai o Felipe lá e cadastra aço redondo. Na mesma pegada, a gente tem 3 cadastros diferentes, porque não tem uma nomenclatura padrão. Quando você vai buscar isso, às vezes você procura sempre por aço, tu acha. Às vezes tu vai por barra, tu acha. Às vezes tu procura alguma coisa e não tem. Tu acaba recadastrando várias vezes o mesmo item, e isso gera um acúmulo de coisas dentro do ERP, e ele só serve para ficar pesado, acaba te atrapalhando, e dependendo da... Agora me fugiu a palavra, mas a classificação que a empresa tá, isso gera um problema. Eu lembro que a última empresa que eu tava, o pessoal foi fazer aquela conferência de estoque fim do ano, cara, saiu grosso assim a impressão. É muito item repetido, e não tem o porquê. A empresa não... eu acho muito difícil achar uma empresa que consiga imprimir tudo isso daqui, que caiba 100 itens dentro de uma folha ali. Cara, não tem. Isso é só por cadastro que está errado. A parte da listagem completa de materiais, ela entra no seguinte. Quando tu tem o ERP integrado, tá, que ele está dentro do software ali, do SolidWorks, o ERP ele faz o quê? Quando você pede para ele fazer a exportação, ele puxa todos os itens que tem na tua montagem, seja eles ocultos, enfim, ele só não vai puxar item que está suprimido. E se está suprimido, significa que por algum motivo você suprimiu ele. Agora, se ele está oculto ou se ele só está, enfim, perdido ali, ele puxa também. Se você não tem cadastro nesse item, ele pede para você cadastrar. Se você já tem um cadastro existente, ele só vai te pedir para vincular. Aí o que acontece? Ele sozinho já faz a parte de contagem dos itens dentro do software. Independente se você tem 20 submontagens e em cada uma dessas tu tem 6, 7, 12 rolamentos, ele faz a contagem de todos e agrupa. Na parte que o Luciano falou da diferença de materiais, tu acaba por pegar aqui também. Porque quando tu imprime essa lista para passar para o almoxarife ou para ir passar para alguém fazer a conferência de materiais de estaleiro, entendam que isso cada empresa é uma empresa. Às vezes o próprio projetista vai no estaleiro conferir material. Às vezes o próprio projetista vai lá no almoxarife, cara, vamos lá separar isso daqui porque tu tá começando e eu vou te dar uma mão. Não pense que quem trabalha no projeto fica sentadinho na frente da cadeira e deu... Sabe? Às vezes tu vai ajudar a montar, cara. E dependendo do que tu sabe fazer, tu solda e usina ainda. Aí, essa é a parte interessante da listagem de materiais. Não fica nada para trás. E se ficar, é por algum motivo que você suprimiu o item. Ou por algum motivo que deu bug no sistema. Que assim, a gente pode falar do sistema mais caro do mundo. Vai ter bug. Por causa que é uma coisa ali que ela integra junto. Enfim, é um programa. O Solid, cara, o Solid é um baita programa, mas ele buga às vezes. E é inexplicável, mas buga. A parte das padronizações das peças, pessoal, acontece o quê? Quando tu não tem o ERP, e até às vezes tu tendo, acontece. Mas vamos partir de uma ideia. Imaginem um tubo 50 por 50, tá? E esse tubo eu preciso tamponar ele com uma chapa para soldar. Vocês concordam comigo que, por exemplo, um tubo 50 por 50, se ele tiver 200 metros de comprimento, ou se ele tiver 10 milímetros de comprimento, a tampa é igual. Não tem por que eu fazer uma tampa para esse tubo de 10 milímetros e uma outra tampa para o tubo. Claro, não depende da aplicação, obviamente, mas é só para tampar. Isso acontece nas padronizações de peças. Você começa a ter um relatório também que você busca por dentro do sistema e tu começa a entender a questão de...
a questão de, por exemplo, assim, esse material eu estou usando a mais, então eu posso fazer estoque dele. Esse material que eu produzo dentro da empresa, eu estou usando ele para 5 máquinas diferentes, por exemplo. Vale a pena eu colocar ele para dentro do estoque. Por que não fazer um estoque com aquele material? Então, a padronização das peças vem para isso. Muitas vezes você acha, vou fazer essa peça aqui, e essa peça aqui eu vou usar ela só agora. Mas vem a calhar que o teu próximo projeto, que é uma coisa que aconteceu comigo e com o Luciano, eu fiz um suporte de roda dentada para esticagem, e assim, eu fiz para aquela máquina, porque era uma coisa que eu precisava atender naquela máquina. Ele não acabou usando a mesma peça, só que o mesmo conceito foi usado. Então, isso acaba, de certa forma, entrando no meio de padronização. Claro que isso vai um pouco da noção das pessoas, tá? De que estão trabalhando dentro do setor. Porém, ele poderia muito bem pegar aquela peça, se a aplicação dele fosse próxima da minha, e ter integrado igual, sem mudar nada. Porque daí ela acaba se tornando uma peça padrão. Agora é para 2 máquinas, mas quem sabe para frente a gente não coloca em 4, 5, 6, 7 máquinas e essa peça fica guardada no estoque. Olha o tempo que a gente ganha na fabricação, na produção, porque em vez de tu pedir para o teu soldador, ou para o teu dobrador, ou para o teu torneiro fazer uma peça, tu pede para ele fazer 10. E tu guarda essas peças. Então elas se tornam muito mais baratas. Por isso a padronização das peças. E a parte de geração de ordens de produção é muito interessante, porque tu pega por dentro do sistema, muitas das vezes dá um equívoco, mas enfim. Tu vai lá, pega a peça. Eu tenho um eixo aqui com chaveta. Eu vou usinar ele, eu vou fazer rosca nas pontas e eu vou fazer uma chaveta. Maravilhoso. O que você vai colocar dentro do ERP? Que tu tem corte, porque tu vai tirar o material do teu estaleiro e cortar, então tu tem a serra aqui já operando. Quando você tá serrando, tu não pode serrar 2 itens junto. Claro, tem como, mas vamos partir para o que o sistema entende. Tu serra só uma vez. Enquanto essa máquina está serrando, ela não pode serrar outra coisa. Então, tu foi lá, pipou para o sistema que tu está serrando. Tu, no setor de projeto, tu alimentou que tem que serrar uma quantidade. A gente já faz a rosca também. E, por último, você tem que fazer a parte do fresamento dessa chaveta. Aí pode ser que tenha pintura, enfim, você vai elencando essa parte. Quando você faz a impressão, esse sistema que a gente vai mostrar depois no próximo slide para vocês, ele permite que tu faça a impressão do desenho com a parte das costas da folha com o código de barras da peça. Então, se você tem que serrar, tá lá o código de barra. Se você tem que tornear, tá lá. Fresar, tá lá. Pintar, tá lá. Tá tudo ali. Aí tu pega, no caso da produção, tu se bipa, sou eu que vou cortar. Corta o material, vai lá, terminei de cortar. O sistema gera um tempo de corte. E assim vai ocorrendo os processos. O pessoal segue o que tu coloca. Tu não precisa ensinar ninguém. Claro que tu não vai descer na produção e ensinar o pessoal a trabalhar, porque aquilo lá é o serviço deles. Mas tu torna essa fabricação deles muito mais simples. O pessoal tem que gastar menos energia pensando e eles gastam mais energia trabalhando. Tá? Então essa é a parte interessante do ERP. Bacana. Deixa eu aproveitar que você estava falando sobre essa parte de codificação de peças e também padronização. Uma coisa que... cara, o desafio que eu peguei logo quando eu entrei na área foi justamente isso. Eu desenvolvia, o projeto lá era máquinas de refrigeração industrial, só que eram máquinas de catálogo. Sabe, você tem ali um catálogo de, sei lá, de capacidade X até capacidade Y. Tem a variação. E vou te dizer que para cada capacidade tinha um projeto. Então, chegava, eles fechavam uma venda, uma máquina de 20 mil quilocalorias, entrava na engenharia, tinha que desenvolver do zero lá a modelagem. Só que, para quem mexe com sólido de jogo, está ligado na malandragem, né? Você pega um projeto antigo, copia a pasta, dá uma mexida ali e manda para frente.
Só que isso não é nada produtivo, nada produtivo. Não tem padronização aí, é um desenho feito em cima do outro, e quem acabava resolvendo de fato as coisas é o pessoal lá na montagem se lascando, né? E uma coisa que eu tive que fazer foi justamente criar essa padronização. E daí iniciou um estudo para ver, bom, beleza, se eu fizer o modelo de equipamento para capacidade de 0 a 5, e de 5 a 10 já é um outro modelo que vai atender. Então, no final das contas, um catálogo gigante ali, que tinha 20 modelos de máquina, reduziu para 4, que atendeu essa variação. E a gente começou a encontrar vários problemas, justamente isso que você falou no RP, de itens que são duplicados, aí tem que juntar o PCP, o cara do almoxarifado, fazer aquele mutirão para resolver o problema, e o pessoal do TI, né? Que sempre já era muito atrito. Só que foi feito o caminho inverso. Vamos começar primeiro no projeto, reseta isso aí e vamos criar um novo processo. E assim, cara, foi muito sucesso, deu muito bom. Tanto é que eu fui para uma outra empresa depois, repliquei isso lá novamente, e depois acabei entrando numa empresa grande que já tinha tudo muito bem definido. E ali eu vi um outro nível nessa questão da padronização, porque eles lidavam com equipamentos para Petrobras, o Arte Martins, a parte offshore. Então tem válvula de amônia que demora 60 dias para chegar, e ela foi comprada em euro ou em dólar. Então, se você criou uma lista de material errada ou errou o código e alguém de compra comprou, e depois de 60 dias chega e a válvula não servir, isso complica muito. Eu já vi demissão por conta disso. Porque quando você pega um projeto grande, imagina que um frigorífico aí vai fazer uma ampliação. É um projeto que tem 5, 10 milhões envolvido ali. E cada empresa que pega uma fatia desse projeto, eles estão muito preocupados com a margem de lucro. Então, quando chega no final, faz aquela avaliação, pensa, caramba, nós tínhamos aqui 15% de margem, mas perdemos 10% porque fulano errou na lista de material e teve esse problema na importação, atrasou o contrato, pagamos multa, saímos no prejuízo. Rodou a cabeça do fulano. E ele era projetista. Então, pode parecer que é uma responsabilidade ali do PCP, do comprador, né? Mas é um trabalho de várias mãos. Só que quando o bicho pega, velho, vai quebrar no elo mais fraco. E que não seja na sua mão, meu caro. E é bem assim mesmo. E a gente pode ver que todos esses pilares aqui, tá? Eles fazem mais sentido, eles beneficiam mais, não propriamente o projetista, certo? Porque, como o Felipe mencionou agora, a responsabilidade de enviar uma lista certa, um componente certo, querendo ou não, está na nossa mão, né? E com esse tipo de padronização, com ERP, a gente consegue ter uma agilidade na fabricação, onde o Henrique mencionou da fabricação de séries, em fabricação de peças em séries, onde a gente usa a padronização como pilar. A gente consegue, em vez de produzir 2, 3 máquinas no mês, a gente produz 5, se a gente tiver isso bem definido e alinhado com o sistema ERP. A gente tem essa atividade nos orçamentos, e essa até é uma dificuldade que a gente enfrenta na empresa onde a gente está, onde tem um cara lá que está há 15 anos. Ele é uma máquina vendendo. Uma máquina. Se tu der um carro pegando fogo para ele vender, ele vai vender. Só que ele tinha a margem muito pequena, porque o projeto não entregava para ele quanto que custava uma máquina, não entregava a relação de material de forma correta. Ele ia pela expertise e pela coragem, pela experiência que ele tinha para gerar esses orçamentos para os clientes. Assertividade nas tributações, que envolve a parte de imposto, que é muito importante. Aquilo que o Felipe falou, às vezes, tá, mas o que tem a ver imposto com projeto? Se a gente soubesse o quanto de imposto a gente pode pagar menos tributando um produto certo, a gente ia começar a estudar e rever esse conceito dentro do nosso dia a dia. Sem contar na separação correta dos itens. Vou dar um exemplo que aconteceu esses tempos atrás, é que o almoxarifado lá da empresa, ele separou um item errado. Aí, estava no meio da produção, a gente estava fazendo outras atividades, e do nada entrou o pessoal lá da montagem, não consigo montar isso aqui.
Só que aqui no detalhamento tá certo. Não sei por que veio errado. Ou seja, eu perdi o meu tempo para ir lá ajudar, o montador perdeu o tempo dele e o almoxarife perdeu o tempo dele. E eu fui ver que era um erro de comunicação. Ou seja, com o ERP a gente consegue afunilar as informações de maneira correta e facilitar todo o processo dentro do projeto. Basicamente, como funciona, é isso. Agora, a gente vai apresentar para vocês, até eu acho que eu vi nos comentários antes, que tinha alguém que já tinha trabalhado com Focus. Eu acho que era um outro sistema de ERP. Foi o Rian. Isso. Foco ERP. O sistema que a gente vai apresentar aqui é o que o Henrique já trabalhou durante 2 anos, Henrique? 3 anos. 3. Eu trabalhei alguns meses junto com o Henrique nele, que é o Fabril System. Ele pertence à Lógica, que é uma empresa onde ela disponibiliza esse tipo de serviço. E aqui a gente trouxe para vocês uma noção básica do quão abrangente pode ser um ERP dentro de uma empresa. Então, a gente tem a parte de engenharia de projetos, a gente tem a parte de orçamento, qualidade, PCP, logística, onde esse ERP ele tem vários módulos. Os módulos que a gente acabou de citar antes fazem parte do sistema de engenharia, mas se a gente for para um sistema de logística, ele vai trabalhar de uma maneira diferente, mas o princípio de organização é basicamente o mesmo. Henrique, quer contribuir alguma coisa em relação ao Fabril, contar um pouco da tua experiência com o sistema em si? Cara, o Lógica, né, que é o Fabril, a Lógica não fornece só o Fabril, tá? Eles têm o Forwood, eles têm outros para madeira, enfim, eles têm vários sistemas, tá? Mas esse daqui foi o que eu peguei, né, para trabalhar. O que acontece com esse sistema aqui? Tá? Ele é um sistema, assim, ele é complexo, sim, mas ele é um complexo se tu for querer aprender todas as áreas dele. Por exemplo, no meu caso, que era a parte de engenharia, eu foquei na engenharia. Então eu precisava fazer o quê? Cadastrar o item certo, lançar o item e depois jogar para dentro do sistema e saber tirar a lista. Claro, para mim é interessante o custo, então eu tenho que saber onde olhar o custo, algumas coisas assim, alocar máquina, alocar funcionário para trabalhar naquilo, né? Mas assim, nessa parte que você aprende a trabalhar com ele, ele é extremamente simples, tá? Ele é um Excel automático, tá? O integrador vai até na tua empresa, ele entende o que tu precisa, tu compra módulos, não necessariamente que quando você compra o Fabril, ele já venha, por exemplo, com a logística integrada. Você tem módulos para você comprar, tu não precisa pagar por ele inteiro. Não, para mim só interessa ter, no caso ali, a engenharia, a parte do administrativo e o almoxarife, e o estoque. É o que me interessa, eu não quero botar a produção para rodar, mas eu quero esses 3 módulos. Beleza, eles vão colocar só esses 3 módulos para ti. Tu trabalha com ele, o sistema trabalha dessa forma tranquilamente. Agora, passou-se um ano, por exemplo, eu estou sentindo a necessidade que eu preciso colocar recebimento de materiais, por exemplo. Que, se eu não me engano, chega o material com uma nota, né? Vamos supor, tu comprou lá de um fornecedor específico, aço, tu compra 3/16, 1/8, tubos e assim por diante. Pensa o trabalho que é tu pegar isso, manual, um por um, colocar para dentro do sistema quanto você comprou, quanto você pagou e converter isso para barra ou para metro, depende como você cadastrou. Agora pensa na facilidade que é só tu pegar a nota, bipar o código de barra e mandar para dentro. Cara, é extremamente simples. É só bipar a nota. E você não cadastra nada errado, porque o fornecedor já vai te devolver a nota com o teu código junto.
Então o sistema já entende, fica extremamente fácil. E tu pode ir aumentando ele conforme vai se passando o tempo. Luciano, tu faz um favor para mim, que ficou só uma coisinha para trás. Volta, por favor. Cara, perdão, não faltou não. Eu só achei que tivesse falhado a comunicação. Mas da minha parte, do Logic, é isso daí. Vale ressaltar, pessoal, que existem, assim como o pessoal comentou, vários sistemas ERP. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é o que a gente passou na prática, né? Uhum. Viu que funciona realmente. Em 2019, eu trabalhei com outro sistema vinculado a um outro software de modelagem, que o princípio era basicamente o mesmo. Porém, o sistema ele era tão complexo que tinha que ter um pessoal específico da própria empresa para dar suporte lá. Porque, cara, se estourasse qualquer coisa, bugava o sistema. Até o Felipe comentou antes do SAP, né? De quando vai fazer a integração do SAP, algo assim. Tu precisa ter alguém especificado com um treinamento bem específico para poder rodar. O Fabril, não. O pessoal que passa o treinamento, ele é um sistema bem simples de ser trabalhado, né? Bem intuitivo, né? Para o dia a dia. E você também precisa ficar esperto, porque cada empresa que você for entrar, você vai ver uma versão diferente, um RP. Então, não se preocupa muito em, qual que eu devo me especializar? Nenhum, cara. Só entenda que isso existe. Isso. E você vai ter que se adaptar onde você entrar. O importante é você não ir com ignorância, né? De, cara, mano, entrar na empresa e ficar boiando lá, não entender a importância que isso traz para o seu trabalho e para o trabalho dos demais. O sistema ele vai mudar basicamente aonde que estão alocadas as coisas. Mas no fim das contas, por exemplo, um vai ter um ponto forte maior aqui na integração, por exemplo. O outro ponto mais forte dele é com o projeto. É mais fácil de trabalhar aqui, com estoque, desculpa. É mais fácil de trabalhar no estoque. O outro é mais fácil de integrar. Mas, assim, aprendeu a trabalhar com cara, o próximo, vamos supor que saiu do Fabril, foi para um Simprod, por exemplo. O Simprod eu sei que tem integração também, mas ele não é tão completo quanto ao Fabril. O Fabril ele é superior na parte do Simprod com a quantidade de itens que ele fornece. Mas, assim, basicamente a parte interna do Simprod é igual a do Fabril. Tu coloca processo, tu coloca material, ele vai ter um código, é tudo mais ou menos vinculado igual ali, sabe? Vai mudar o jeito de ficar o código? Eu sei que eu lembro que o Simprod tinha um código de 9 números e eu lembro que o Fabril carregava número e letra. Então, cada um é cada um. E esse cara se integra com o SolidWorks de uma forma mais fácil. Esse daqui ele integra de um jeito assim muito interessante. É muito fácil de trabalhar com ele dentro do Solid. Muito fácil. Tanto é que depois a gente vai mostrar as interfaces do próprio software, né? A gente vai ver que lá dentro do SolidWorks você vai ter uma abinha depois dessa integração para tu ir trabalhando no teu dia a dia. E agora, na prática, eu trouxe aqui um projeto que eu fiz no curso do Felipe. Eu não me lembro há quanto tempo faz um ano já, né, Felipe? Mais ou menos. Deve fazer um ano. Um ano e pouquinho. E por que eu trouxe ele? Até vou abrir aqui a guia do SolidWorks. Vocês conseguem ver aí? Para a gente realmente entender na prática tudo isso que a gente vem falando, tá? Porque aqui, o meu caso, eu não tenho um sistema ERP integrado aqui na minha casa, porque não faz sentido para mim, né? Vamos supor que eu sou estudante aqui, certo? E aqui a gente tem o nosso projeto geral e dentro dele as submontagens. Então tem a estrutura, eu tenho a parte do meu reservatório, que esse projeto é um termorregulador, que a gente aprende com o Felipe lá, vários conceitos do SolidWorks e basicamente a gente vai ver depois a interface e vai abrir uma aba aqui em cima do Lógica. Vai abrir uma aba que a gente vai poder fazer essas importações e alimentações de materiais.
Mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço hoje. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu pego o conjunto do reservatório. Para alimentar as propriedades e saber o que cada material é, eu vou aqui nas guias de propriedade, onde eu vou colocar qual que é o meu equipamento, que conjunto que ele pertence, qual setor que ele pertence, a quantidade, e aqui eu deixo um campo. Vocês viram que tem um campo código. Só que imagina só, esse equipamento, se eu não me engano, tem 435 componentes no total. Imagina ficar colocando código manual, tentando inventar código em todos esses componentes. Imagina o quão demorado seria para fazer esse tipo de serviço. Agora, do ponto de vista do projetista. Com o RP, a gente faz isso de forma automática, automatizada. Mas existem alguns meios onde a gente pode trabalhar, onde a organização é o nosso principal pilar. Por exemplo, a gente tem uma chapa aqui, né? Essa chapa aqui, ela é a tampa. Quando eu abro a minha guia de propriedade aqui, ó, a minha matéria-prima, eu já tenho alguma matéria-prima pré-cadastrada, onde eu tenho alguma nomenclatura padrão que a gente pode vincular com uma planilha no Excel e colocar algumas especificações. Isso aqui a gente não vai deixar fazer no Lógica. Porém, o processo no ERP é muito mais simples e bem menos massivo do que a gente fazer na mão aqui. E, por exemplo, quando eu for gerar o detalhamento, isso aqui puxa automático para lá. Porém, quando eu for gerar a lista, ela vai me gerar uma lista simples do Excel, onde eu vou ter que pegar os dados dessa matéria-prima, que é a chapa de aço inox aqui, e transferir para uma lista padrão do almoxarifado, onde a pessoa que está trabalhando consiga entender o que realmente eu quero. Henrique, tu tem alguma coisa para complementar, aproveitando o gancho? Bom, pessoal, tem como tu voltar nos slides, Luciano, por favor? Aqui a gente acabou chegando um pouquinho de paraquedas, mas só para vocês entenderem, tá? O produto é o geral, tá? É onde que carrega a parte tributária ali do negócio que você vai vender. Você não vai vender, por exemplo, um subconjunto do negócio, claro, a não ser que seja por manutenção. Mas quando você vende um equipamento, você vende o produto dele. Mas para o teu cliente, não interessa quantas peças você tem dentro ou não tem. Porém, para o teu almoxarifado, para a tua produção, para a tua compra, para o dono da empresa, ele também vai querer saber quantas peças tem. É interessante. Então, partindo disso, a gente tem o produto completo aqui nessa vista isométrica. E é interessante entender o quê? Que para o sistema, ele é um produto finalizado, produto acabado, pronto para ser expedido. Porém, dentro desse produto acabado, existe o produto pai, conjunto pai, que, nesse caso, é a estrutura, né, Luciano? Não me corrija se eu estiver errado. Isso. Essa é a estrutura. Então, isso daqui é um conjunto. Tu pega ele pronto, coloca ele em cima da bancada, pega o outro produto pai, coloca dentro dele, tá? Depois, desculpa, produto filho, não produto pai. O produto pai é o que você tem ali, você pega o produto filho, o conjunto filho e coloca dentro. Aí, dentro disso, tu vai ter vários conjuntos filho, que são subconjuntos, né? Você pega ele, monta um pedacinho, traz e coloca numa montagem maior. Monta um pedacinho, montagem maior. E assim vai até você chegar numa peça, que são os componentes que vão para o torno, vão para a dobradeira, vão para a solda. Aí da solda ele já vira um subconjunto, porque tu pegou uma chapa, com outra chapa soldou, isso daqui virou outra peça, mas é uma peça composta por peças. Não sei se ficou um pouco estranho, mas são duas peças que viraram uma peça. Então eles viraram um subconjunto. É igual uma sapata de uma estrutura. Exato, né? Aí, outra coisa que é interessante é a matéria-prima. Essa parte é muito mais interessante para o pessoal do compras e do almoxarifado. O pessoal da produção vai pegar ela mais para o final para acabar montando ela na estrutura. Mas, basicamente, não é regra, mas basicamente é o que o pessoal do almoxarife separa
e o compra, que são as matérias-primas. É resistência, é parafuso, porca, arruela, rolamento, retentor, e assim por diante. Se tem laser se tem uma máquina laser, se tem uma máquina plasma, um corta-água, ou se ainda assim é cortado na lixadeira a chapa dentro da empresa, a compra também o pessoal do compras também faz a parte da compra de chapa, material para usinagem, enfim, tá? Tudo fica ali dentro. Agora, volta no projeto, por favor, Luciano. Aqui, o que é interessante saber? Essa peça, antes dela receber dobra, se você tem uma compra de laser, você compra esse laser fora. É uma peça comprada, porque tu recebeu ela assim, tu vai estar cadastrando ela no sistema. Claro, isso é cada empresa, tá? Depois que você dobra, você já transformou ela num componente produzido. Então ela já recebeu um processo em cima. Não sei se ficou fácil de entender dessa parte, mas você tem a peça reta, imagina que seja uma chapa sem furo, sem nada. Quando você dobrou ela, ela vira um produto que a tua empresa produziu. Claro que em alguns casos você cortou ela, já virou um produto produzido pela empresa porque tu teve que cortar. Mas é basicamente isso. Ela é um produto filho que veio para um subconjunto pai. Tá? É um subconjunto filho que veio para um subconjunto pai. E assim por diante, tá? E aqui a gente pode ver alguns processos, por exemplo, essa chapa aqui, ó, a gente solda um toco de rosca. Então, essa chapa aqui era um componente produzido com esse tubo que foi feito, que era um tubo, foi usinado, transformado em componente produzido, se transformou num conjunto. E esse conjunto, filho, ele faz parte aqui, ó, do nosso conjunto pai, que é da estrutura, que é a parte do reservatório aqui. Ah, então, você fez uma abertura lateral? Interessante. Fazer um pouquinho diferente. Mandou bem. E esse conjunto filho a gente pode ver aqui, ó. Então, aqui, ó, outro fator interessante para aproveitar para mostrar é o seguinte. Deixa eu ver se é essa peça aqui. Quando a gente trabalha com várias peças padrão, vocês viram que quando eu selecionei aqui, ó, essas peças ficaram em vermelho, certo? E isso é uma forma de padronização de projeto. Porque vocês concordam comigo que a função desse toco de rosca é para ligar uma coisa na outra? Por que aqui eu faria um tamanho de 80, por exemplo, né? Sendo que esse tubo eu posso cortar o tamanho que eu quiser, e aqui eu faria de 20. Sendo que dessa maneira, quando eu for produzir esse componente, eu posso fazer ele em escala. Ou seja, eu consigo dar produtividade para a minha produção, simplicidade para quem vai soldar, montar, e custo-benefício é muito melhor. E mais um ponto. Tu detalha uma vez só. Exato. Não precisa detalhar um monte. Até porque, vamos dar exemplo, a gente use esse toco de rosca aqui, essa ponta roscada, não só no nosso termoregulador aqui, a gente usa em 10, 20 projetos. A gente pode criar uma pastinha padrão, plastificada, e deixar lá para o meu torneiro, lá no canto dele, e quando precisar, só indicar a quantidade. Ou seja, ele já vai estar habituado com aquela peça, a gente não vai ter o serviço de detalhar uma peça de novo, porque não faz sentido a gente gastar tempo e energia com algo que a gente já fez, e a gente vai dar mais vazão para a nossa produção. E tudo isso são maneiras de trabalhar que o vinculado ao sistema ERP nos induz a pensar dessa forma. Então, o ERP ele não serve só para centralizar os dados, automatizar os processos, mas a gente aprende com ele a maneira de trabalhar organizado. Porque de nada adianta a gente ter uma ferramenta espetacular, sendo que se a gente não souber gerir isso, a gente pode acabar só fazendo cagada, digamos assim, em vez de contribuir. Basicamente seria essa questão na prática. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da interface do Fabril.
Eu tinha mencionado para vocês antes, ó, o meu que não tem sistema vinculado ao ERP, ele não aparece nada, que eu até posso vir aqui nas barras nas guias e tentar adicionar, ele não aparece. Porém, quando ocorre essa integração, aparece uma abinha aqui, ó, que é do Lógica. Então, ó, a gente tem os suplementos SolidWorks, que a gente está habituado, esboço, montagem, layout, enfim. E quando a gente integra um sistema ERP que é vinculado com o SolidWorks, ou seja, está junto com a Arezzo do SolidWorks, a gente consegue ter na própria interface do software para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu não preciso abrir uma outra guia ou ter uma coisa numa tela, ter outra coisa em outra. A gente consegue, durante a nossa montagem, modelamento, enfim, a gente consegue ter na nossa própria interface do SolidWorks, que é uma aba à parte, onde a gente tem a parte de exportação de máquina, reserva de código. Então, isso aqui é específico de cada software. Então, abrange muita coisa. Tem os processos, parâmetro, enfim, tem várias funcionalidades, né? Aqui é basicamente a interface dentro do sistema, né? Então, ele é um sistema à parte, onde a gente pode ter uma abinha abaixo dele, né? Para os outros setores trabalharem. Por exemplo, tem a parte de orçamentos, vendas, administrativo financeiro, parte dos custos, compras, onde cada uma dessa aqui ocupa a sua funcionalidade. E agora eu vou pedir para o Henrique, tá explicando, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Isso. Nessa parte aqui, ó, que é muito interessante para nós, que é os parâmetros da integração, onde a gente consegue alimentar comprimento bruto. Ele que vai falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui. Cara, essa parte aí é mais do integrador, tá? O integrador que vai montar essa parte. A parte um pouco mais interessante que essa tu acabou confundindo, Luciano. Desce a tela aqui, fazendo um favor. Para cima, lá na primeira. Isso daí. Essa é a parte onde faz esse negócio que o Luciano falou para vocês agora. Aqui é onde a gente vai definir se a peça é comprada, o comprimento que eu vou cortar o meu material, o nome da peça, ou o código ali em cima. Eu tinha falado anteriormente para vocês que o Simprod era um código grande de 9 peças e que aqui carregava letras e números. Porém, é a empresa que define o que ela quer. A empresa que eu estava trabalhando definiu trabalhar com MP para material comprado e matéria-prima, MP, matéria-prima, CP, componente produzido, que eram as coisas internas da empresa, e PA, que é produto acabado, que é o que sai, que é o que o Luciano tinha antes ali, que é o produto, que é o final, é o que você vende para o cliente. Então, vocês podem olhar aqui na árvore dele, é como se fosse o Solid mesmo, tá? A árvore dele, ele carrega ali, por exemplo, se vocês repararem no geralzão dele aqui, para o lado, Luciano, por favor. Isso. Essa parte aqui, você tem o material, que seria a chapa de aço carbono, 0,31 por 30. Não, enfim. Aí, esse material ele é comprado. Beleza, ele tem toda essa parte, ele está no processo, que seria a fase de preparação, porque o cara está retirando esse material ou ele está pegando ele. Então é a fase de preparação, tu não faz nada. Quando ele for para CN 100, 344, que é o que ele está dentro, isso daí é um produto filho. Ele está dentro de um produto pai. Esse produto pai é onde você vai alimentar. O que vai ser feito, se vai ser soldado, se vai ser lixado, se vai ser pintado, se vai dobrar, enfim. Mas, no fim das contas, é daquela forma ali que se trabalha o sistema. Esse daqui é um modelinho de lista que vocês conseguem tirar depois de alimentar, enfim. Tem tudo alimentadinho. Eu quero ver o que essa máquina aqui ela gasta para mim produzir. Que tipo de material que eu preciso comprar para fabricar esse equipamento? Ou o que eu utilizo, enfim, tá? N coisas que tu pode querer saber. Essa é um modelo de lista que o sistema tira. Tu consegue fabricar, consegue filtrar muito mais coisas, tá? Tem como você
filtrar lá só por mão de obra, por exemplo. Tem como tu filtrar só por produto que é comprado, só por produto que é produzido. Tem como colocar tudo isso junto. Tem como tu verificar o que tu tem no estoque, o que está reservado e assim por diante. Ele te fornece tudo isso. E detalhe, tá, pessoal? Vale sempre a pena lembrar que não é só o Lógica que faz isso. É praticamente qualquer ERP que tenha integração ou que seja alimentado adequadamente. Essa outra parte ali do lado, Luciano, volta, por favor. Essa daí mesmo. Essa daqui é só para mostrar, pessoal, que tem como tu alimentar, tá? O sistema com, por exemplo, assim, eu tenho um torno lá na empresa, esse torno me custou 150 mil reais e ele gasta tanto de luz, enfim, cálculos que o pessoal faz. Eu consigo colocar isso dentro do sistema e, a partir de uma certa quantidade, vamos supor, eu vou utilizar ali 10 minutos para fabricar essa peça. Vai ter uma depreciação, vai ter um gasto de energia, gasto de, enfim, das coisas que o torno usa para trabalhar. Tu alimenta isso tudo dentro da máquina, claro que é só um exemplo, mas é basicamente essa tela, tu alimenta lá. Tu tem os teus funcionários, daí vinculado o salário de cada um, enfim, o horário disponível de cada um. Se ele está em férias, por exemplo, tu não tem como colocar ele para trabalhar, entende? Então o sistema ele consegue te ajudar com tudo isso. Se você colocou o torno, vamos supor que eu tenha 2 tornos na empresa, e você tente colocar o torno 1 para trabalhar, ok, ele está trabalhando. Ah, eu vou colocar o torno 1 de novo. O sistema já barra. Cara, dá uma atenção aí, porque você está tentando colocar o torno, fabricar 2 peças no mesmo tempo. Então ele te cria um certo supervisório para tu não acabar se enganando com tempos de fabricação, tá? Nem muito custo nesse caso, mas tempo de fabricação. Às vezes tu vincula tudo para um torno, aí o negócio, fez tudo de uma vez. Aí gastei ali, em vez de, por exemplo, o torno 2 está trabalhando também, que se você está fabricando 2 peças, você utiliza o mesmo tempo. Agora, se você está fabricando só uma, depois fabrica outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra, é o outro tempo. Então, o sistema já acaba criando esse supervisório para quem está fazendo esse cadastro e até para quem está mais na parte da frente ali, da parte de vendas, para poder saber o tempo de fato que é demorado para fabricar. E não só torno, tem dobra, tem corte, solda, montagem, automação, enfim. Aí o céu é o limite. E esse assunto de ERP ele é muito amplo. Se a gente quisesse aqui, podia ficar horas falando, e cada sistema é um sistema, mas a lógica por trás disso é basicamente a mesma. Só a gente tem que entender qual que é a nossa real função como projetista ou como setor de engenharia dentro dele, e o que a gente pode usufruir das ferramentas que ele oferece. Basicamente, seria isso que a gente teria para trazer hoje para vocês aí. Não sei se o Felipe tem alguma pergunta, alguma coisa. Tenho várias dúvidas aqui, a lista tá grande. Sobre essa tela aí mesmo, cara. Você mostrou que o Lógica, o software, ele fica dentro do próprio SolidWorks, ele se integra. Uhum. Então, eu que sou projetista, eu consigo usar o mesmo, não preciso sair da ferramenta, né? Eu estou projetando ali, aí eu preciso trabalhar com RP, eu só vou na aba e direciono a configuração. Calma, deixa eu te interromper, Felipe. Tá. O Lógica, ele integra a parte de você poder pegar o teu projeto e puxar ele para dentro do sistema. Ele não deixa de ser um programa instalado no teu computador. Tu vai precisar bater um Alt Tab ali, por exemplo, para abrir a aba do ERP. Entendi. Não necessariamente que tu tenha ele aqui e tu, por exemplo, vem ali, eu quero ver saber o valor. Tu tem essa tela, desce um pouquinho, Luciano, por favor. Essa tela aqui é o sistema em si, tá? A engenharia aqui é uma aba à parte. Tanto que se tu estiver olhando ali, ó, volta lá, Luciano. Aqui tu tá com a parte clicada, tu tá querendo trabalhar dentro da engenharia.
Uhum. Essa parte aqui, ela é uma parte, a parte do software, tá? Aqui, eu entrei na engenharia. O que eu consigo ver aqui? Integração CAD é o quê? Depois que eu lancei essa máquina para dentro do sistema, eu preciso integrar ela com o sistema. Então, o sistema te dá mais um supervisório que tu pode conferir antes de jogar para dentro do sistema, tá? Entendi. E a parte de exportação, quando tu clicar em exportação, tu vem para essa tela aqui do lado. Tu abre isso. Entendi. Aí, aqui, tu tem toda uma parte aqui do lado, aqui, ó, que tu busca código. Do outro lado, Luciano. Esses quadradinhos. Isso. Tu busca código, tu coloca material fantasma, que é muito interessante. Material fantasma é, por exemplo, assim, tu não coloca mangueira. Vamos supor, tu tem a parte pneumática. Tu não vai puxar mangueira. Cara, o computador precisa ser o PC da NASA, velho. Sim. Tem que catar da casa do Elon Musk para colocar esse PC rodar isso daí. É muito componente. Tu vai lá, material fantasma. Beleza. Quantos metros tu vai usar de mangueira? 100 metros de mangueira, que era o que eu usava na empresa que eu estava antes, mangueira 6 milímetros. 100 metros, é um carretel inteiro. Beleza. 100 metros de material fantasma. Ele vai passar para o almoxarife. Ó, precisa separar, cara, que o pessoal vai usar. Mas eu não tenho dentro do sistema, dentro do Solid. Ele fica um produto fantasma. Adicionar produto, tirar produto, adicionar processo, expandir, recuar, pessoa que está mexendo e salvar, exportar e cancelar a exportação. É basicamente isso. No caso, a parte... Diga. No caso do workflow, vamos pensar aqui no projetista. Você abre lá o SolidWorks, começa a fazer o desenho. Em que hora eu vou usar o Logic ali? Que hora eu vou usar o RP? Final. Tu não vai criar uma peça, por exemplo, criei uma peça aqui, vou colocar dentro do coisa, já vou jogar para dentro do sistema. Tu nunca faz isso. É uma perda de tempo assim, eu não consigo nem mensurar o tamanho de perda de tempo é um pecado capital. Exatamente. Se tu fizer isso daí, tu não vai para o céu. É essa o negócio. Tu faz o quê? Tu cria a peça, joga para dentro, porque assim, eu não sei como é que todo mundo trabalha, eu não sou dono da verdade, mas eu trabalho como? Eu preciso de uma peça, eu crio ela, eu jogo ela para dentro do projeto. Se eu conseguir eliminar ela, melhor ainda. Eu coloquei ela lá, mas eu não vou usar, melhor ainda. Cara, o último projeto que eu fiz, dentro da pasta tinha 317 itens. A máquina inteira tinha 100. Então eu acabei criando coisas e não precisou. O ideal é, vamos lá, eu estou desenvolvendo um termorregulador. Para quem fez, para quem fez o projeto acompanhando, eu diria que metade das peças aí elas são feitas junto com a montagem. Então eu modelo a primeira peça, aí vou juntando, aí vai se tornando, vai fazendo aquele Frankenstein, né? E quando eu finalizo vou 100% e vou pro detalhamento, que já é criar a documentação, essa é a hora certa, né? Porque eu já tô certo que aquela peça tá pronta. Eu diria que é depois do detalhamento. Depois do detalhamento. Eu tenho um jeito de trabalhar que é o seguinte: desenvolver, detalhar. No caso que a gente trabalha com corte a laser, gerar os cortes a laser, tá? Porque às vezes ainda no gerar corte a laser, tu acaba vendo um negocinho ali, dá para mudar isso daqui. Né? Isso. O detalhamento, cara, detalhamento é onde eu acho a maior parte dos erros, cara. Eu não sei como que eu faço isso, mas eu vou detalhar. É que quando eu tô detalhando, até serve de dica para o pessoal, mas quando eu estou detalhando, eu começo a imaginar como que, vamos supor assim, eu tenho um tubo lá e eu preciso que o soldador que vá soldar esse tubo, ele faça alguns furos, né? Eu detalho de uma forma que para ele seja fácil fazer esses furos, pegar essas medidas, né? Ele estica a trena lá, começa, né? É tubo, pessoal, não tem como você medir um tubo de 6 metros com um paquímetro, né? Tem que ser trena. Aí ele vai fazer os furos. Agora ele precisa vir aqui e soldar. Ele faz uma outra travessa. Aí, conforme eu vou detalhando, eu vou imaginando, puxa, o cara não consegue fazer isso daqui. Porque, chegou num ponto que é impossível, é inconcebível. Aqui eu estou exagerando, tá? Mas às vezes ou fica muito difícil e eu posso simplificar. Em vez de fazer, eu tenho um quadrado assim,
e eu tenho mais um quadrado aqui para reforçar. Em vez de fazer esse outro quadrado, eu só coloco uma mão francesa. É um jeito de simplificar o negócio. Então, eu vejo isso no detalhamento, e daí acontece o quê? Eu tenho que voltar lá e mudar. Mas eu mudo ele por uma boa causa. Eu vou melhorar meu equipamento, eu vou deixar ele mais fácil. Eu vou facilitar a vida de quem está trabalhando, né? Então, se eu já cadastrei isso no sistema, tu pensa, mas eu não vou mexer nisso daí. Então, tu deixa por último. No nosso caso, eu e o Luciano temos o costume de gerar PDF, tá? Por que a gente gera PDF? É mais fácil de imprimir? Sim, existe aquela coisa de que, atualizei o projeto, eu tenho que atualizar o PDF. Porém, fica um certo relatório, tá? Deu um pau aqui no Solid, corrompeu todos os arquivos. PDF eu nunca vi corromper, sinceramente. Pode até ser que exista corrompimento de arquivo de PDF, mas é o supervisório ali, é um negócio que te salva. Então, a gente não gera o PDF, voltando da questão, faz a parte do DXF, DWG, enfim, não sei como que cada um prefere essa parte do corte, e depois disso, tá? Eu retorno para dentro do sistema. Aí, quando eu tenho todos os parafusos, porcas, arruelas, material, tudo bonitinho, e já detalhei, eu retorno aqui para dentro do sistema. E eu digo mais, quando vocês estiverem fazendo a parte da integração, vocês vão achar coisa. Vai estar lá dentro, por exemplo, assim, tô colocando os materiais aqui. Puta, eu tô usando só material de 1 polegada e material de 3 quartos. É 1 polegada e 3 quartos. Apenas. Esses dois material. Tá, tô colocando. Na penúltima peça aqui tem uns 5/8 no meio. E os 5/8 é um pedacinho assim, ó. Cara, tu vai parar aquilo ali, vai falar, não, eu preciso deixar o material com... Vamos supor que tu pegou uns 5/8 para deixar com 15. Tu vai olhar e falar, eu não vou fazer o meu compras. Claro, se tu não tiver esse material na prateleira, tá, pessoal? Não generalize o que eu tô falando. Mas eu não tenho esse material na minha prateleira. Eu vou ter que comprar uma barra de 6 metros, de 5/8, para usar 50 milímetros. Cara, pede pro cara cortar um tarugo de 3 quartos e rebaixar. 19 para 15 não é tanta diferença. E é um taruguinho de 50 milímetros, cara. Então, tu acaba vendo isso quando tu vai integrar. E isso ajuda muito, cara. Porque mas a empresa não é minha, não tô nem... Cara, é aquela coisa que o Felipe falou. Se tu não se preocupa, tu também não evolui. É nessa pegada, sabe? E tu acaba deixando o negócio mais simples, mais enxuto, até mais fácil para ti trabalhar. Mas é nessa pegada que tu vai entrar com o sistema, tá? Depois que tu deixou tudo pronto. Aí depois é só tu abrir os detalhamentos. Detalhe, se tu tiver que alimentar código dentro do detalhamento, tá? Senão já vai direto para gerar PDF, já pode imprimir e mandar para baixo, enfim, sabe? Depende a ocasião e o jeito de cada um trabalhar. Mas eu gosto de colocar o código na folha, porque fui lá fora na produção, tá? Imaginem que o setor que eu estou falando de projeto está integrado junto na empresa com produção, tá? Sair para dar uma verificada na produção, como é que tá rolando, se tem alguma dúvida, até para dar uma parecida, sair de dentro da sala, né? Cheguei lá, o cara falou, e isso daqui, ó, e ele te mostra. Às vezes com o código, tu volta lá para dentro com o código, busca para dentro do sistema, ou se tu tem um computador na produção, que muitas vezes acontece, tu busca só pelo código, tu já consegue, às vezes, acabar resolvendo a dúvida desse pessoal que está trabalhando, só com o código. E essa questão de trabalhar com código, RP, detalhamento, fluxo de trabalho, tudo isso está baseado no princípio da organização, né? Sim. Então, você seguir as etapas do seu projeto de modelar, montar, detalhar, essa parte de organização e registro no RP ou de algum documento que você precisa preencher na empresa, precisa estar dentro do seu cálculo do cronograma. Então, se eu tenho 5 dias para entregar meu projeto, eu não posso deixar coisas fora do meu radar do tempo, senão eu vou acabar conseguindo não integrar. E essa responsabilidade de registrar por último no RP, porque realmente tem uma responsa em cima. Se você faz algo errado ali,
vão comer seu toco. Alguém vai atrasar o trabalho de alguém. E geralmente, se tem um policial do RP, né? É importante, dentro da empresa precisa ter alguém que fica de olho ali, se der algum problema, já sai atirando, acusando, né? É. Em bom Sempre sentido. tem. Mas senão acaba não funcionando. Deixa eu Sim. aproveitar puxar para um lado, porque eu fico pensando aqui na cabeça de quem está nos assistindo agora, né? Até agora falando sobre RP, muito legal isso aqui. É uma dica que vocês possam dar para quem entrou numa empresa ou trabalha numa empresa que não tem um RP. Só que ele precisa dar um jeito de se organizar, né? Porque o RP é basicamente um software que facilita. Mas, de qualquer forma, o projetista precisa ser organizado, ele precisa se preocupar com isso, trabalhar com pintura, vai criar um romaneio de pintura, vai fazer uma lista de processo, enfim. Na experiência de vocês que trabalham com projetos, também tem essa parte de RP. Para quem tem essa realidade um pouco mais precária, o que a pessoa pode fazer? Só um pouquinho, Luciano. Precário nada. Tem empresa gigante que não tem ERP. Verdade. E tem malemão um sisteminha só para emitir nota. O que a gente está falando aqui, pessoal, é uma empresa que quer trabalhar organizado com ERP, tá? Porque muitas vezes vocês vão sim chegar numa empresa que não tem ERP, tá? O que tem de ERP, na verdade não é ERP, né? É sistema daí, que gera nota. Que é obrigatório, né? Por causa do governo. Sim, tu tem que ter. E ele tem uma coisinha que outra ali que guarda valor, guarda, quem sabe, uma listinha de compra. Mas, pro projeto, não ajuda em nada, tá? Eu deixo essa parte aí pro Luciano, ele é muito mais organizado que eu nessa questão aí. Vamos lá. Vamos puxar um gancho que a gente mencionou antes, que é o fato da informação estar na cabeça de um colaborador velho. O velho eu digo no sentido de tempo de casa, tempo de empresa. Eu comecei no projeto muito jovem. Comecei com 15 anos. Não que hoje eu seja velho, né? Continuo jovem. Mas eu fiz alguns macetes. Se o Felipe me permite compartilhar, eu tenho até, claro, uma tela aqui, até que eu fiz no Canva, para vocês entenderem. Me fala que eu estiver pronto que eu mostro aqui. Sim. Deixa eu mostrar aqui. Isso é com coisa simples, tá? Com um Canva, PowerPoint. Eu vou mostrar assim mesmo. Fechou. Isso aqui eu fiz no Canva, tá? Gratuito, não é Canva Pro nem nada. Isso aqui é uma empresa onde eu trabalhei sozinho durante um ano. Foi logo depois que eu saí da empresa que eu trabalhava junto com ele. Acabei recebendo uma proposta para tocar um setor de projeto sozinho. E eu encontrava muita dificuldade, porque estava tudo desorganizado, o pessoal não tinha informação nenhuma. E o que eu pensei? Poxa, eu estou começando um desafio grande, eu precisava transformar as informações de forma visível. E eu segui procedimentos que eu fui criando para gerar padronização em cada processo que eu fizesse. Então, eu comecei pelas pastas. Então, a organização das pastas. O meu layout das pastas vai ter que ter a parte de equipamento, layout geral, matéria-prima e material expediente de projeto. Eu comecei pelas pastas. Aí, depois que eu organizei as pastas, eu fui vendo, dentro do meu projeto, o que eu iria usar. Se eu iria usar, onde que iria ficar cada coisa, na verdade. Então, eu criei uma pasta de detalhamentos, documentação, quais fornecedores. A gente tinha uma impressora 3D lá que a gente trabalhava também, então os arquivos da impressora ficavam aqui. E isso tudo é organização de pasta. É só isso, não tem nada de segredo, não tem um sistema vinculado, é só a forma de trabalhar que faz isso ser eficiente ou não. E é uma ferramenta que todo mundo tem acesso. O Windows, né? Então, eu coloquei esse passo a passo, onde eu coloco descrições, onde cada coisa vai estar no seu lugar. Aqui, esse código, por exemplo, desse gabinete aqui,
ele era vinculado com um sistema de emissão de nota. Então, eu não tinha um LP na empresa, mas para mim saber de qual produto eu estava falando e quando eu fosse gerar a lista, eu pegava o código que era gerado nesse sistema fiscal e colocava na nomenclatura da minha montagem geral lá no Solid. Então, eu tinha essa integração que eu fazia de uma forma simples, com as ferramentas que eu tinha na época. Parte de pasta, e descendo aqui para baixo, eu fiz meio que um passo a passo de como um projetista tinha que se comportar, digamos assim, quando ele recebesse algum tipo de projeto novo. E o primeiro passo é buscar todas as informações possíveis do equipamento, medida, exemplos parecidos, funcionamento, fotos, caso surgir dúvida, falar com o responsável, que na época era essa pessoa aqui. Então, foi se criando esse passo a passo para induzir a facilitar o nosso trabalho. A parte de desenhar por centro, forma de organização das cotas, isso até o próprio Felipe, em vários momentos, menciona que faz totalmente a diferença. Tanto quando a gente vai modificar um equipamento que já existe ou criar algo do zero. Terceiro passo é alimentar as propriedades personalizadas que a gente viu aqui, ó. Então, eu modelei todo o meu equipamento, eu vou lá e alimento tudo que precisa de material. Essa chapa aqui, ela é uma chapa de aço carbono de tanto por tanto. Esse tubo aqui, ele é um tubo de tanto por tanto com a quantidade de 6 milímetros. Fazendo esse tipo de procedimento, de forma bem simples, eu consigo organizar até chegar na parte de detalhamento, que é o último passo, digamos assim, para fazer de uma maneira simplificada e não depender de um ERP. Então, quando a gente tem a mentalidade de que o ERP sim é uma baita ferramenta e facilita muito a nossa vida se souber usar, mas a gente também consegue se virar só com a nossa metodologia de projeto. Perfeito. Então, a questão da organização do seu projeto, ela vai desde a criação das pastas, quando você começa o projeto. É como... Eu acredito que é desde a sua caixa de e-mail, né? Porque geralmente os projetos se iniciam ali, quando o cliente paga, entra na nota fiscal, o pessoal do financeiro já recebe, dá ok para o comercial, começa aqui com o Meet, ali começam os e-mails. Então, se não fizer aquele apanhado de informação e já pegar aquele monte de coisa e organizar, você já começa com o pé esquerdo. Porque Exato. Na primeira reunião você vai estar perdido. Às vezes o projeto começa muito corrido, já começa ali atropelando muita coisa, você se perde mais ainda. Aí você vai colocar a culpa no seu chefe, vai colocar a culpa em e trocentas outras coisas, sendo que poderia ter mitigado aí esse risco. Para finalizar esse assunto da questão do CFD, eu quero até deixar em aberto para que a gente continue esse assunto, quem sabe, em uma outra perspectiva. Enfim, eu acredito que é interessante isso. Uma dica aí para quem está estudando aqui, ele vai entrar numa empresa, ele se depara com outro tipo de RP ou algum outro software, é alguém novo, então é tudo muita coisa, né? É cultura, é saber quem é quem, a própria atividade de projeto também é desafiadora. Então, para a pessoa poder se organizar e não surtar nesse monte de informação, qual que seria o passo ideal ali para não preencher nada errado no RP, para digerir o mais rápido possível esse processo de trabalho? A gente estava conversando aqui antes de começar, eu sei que vocês trabalham com o projeto no dia a dia, né? Então você sente a dor, resolve a dor também. Eu acho que cada pessoa precisa se conhecer primeiro, né? Então, cada um acho que tem que saber as suas limitações e como a tua mente vai trabalhar conforme as situações que forem aparecendo. Vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de anotar muito, de rabiscar. Isso me ajuda a ter certeza que quando eu for preencher qualquer coisa dentro do Solid, dentro de qualquer outra
plataforma, eu preencha certo porque eu anotei e gravei na minha cabeça. Uma referência, né? Isso é como eu trabalho, entendeu? Então é uma maneira que eu, me conhecendo, descobri e desenvolvi ao longo dos dias, que me auxilia nas tarefas que eu tenho para fazer. O microfone, Rick. Não, tem que ligar. Agora vai. Foi? Foi. Melhorou? Agora sim. Eu acho que o primeiro passo, tá? É tu se situar do ambiente, tá? Não chega na empresa, porque eu já trabalhei em outra. Cara, cada empresa é uma empresa. Por mais que eu já tenha dito para vocês que o ERP por dentro é tudo meio parecido, mas cada um é cada um, tá? Não saiam loqueando por aí. Eu acho que, assim, precisa haver a imersão na empresa. Vocês precisam chegar, entender o que a empresa faz, entender como que funciona cada lugar, principalmente trabalhando no setor de engenharia, tá? Vocês precisam entender como que o compra funciona, precisam entender como que o almoxarifado recebe, a produção recebe e assim por diante, tá? E eu acho que a mais valiosa, não saiam fazendo por conta. Pergunta. Cara, perguntar não tira pedaço. Pede para a pessoa que está ali mais tempo, ou se tu que está encabeçando o negócio, conversa, vamos supor que tu tá encabeçando uma integração de sistema. Pede para o pessoal, cara, conversa. Quem está integrando isso, quem está te vendendo o sistema, quer que tu pergunte para tu não fazer errado e depois a culpa ser do sistema dele. Pergunta, faça perguntas, tá? Eu acho que esse é o ponto mais alto do negócio. Faça perguntas, tá? Não só no ERP, mas que nem o Luciano estava mostrando para vocês agora. Façam a maior coleta de informações possível. Mas eu acho que eu não vou precisar dessa informação. Cara, informação nunca é demais. Projeto só funciona com informação, tá? Anota tudo. Sempre que puder salvar em algum lugar, melhor, tá? Se você não usar agora, pode ser que você use para frente. Enfim, tá? Eu acho que essa é a melhor dica que tem. Sempre pergunte, tá? E se situe onde que tu tá. Não sai fazendo por conta. Perfeito, perfeito. Bom, turma, vamos já puxar para o final. Foi incrível essa aula aqui. Eu, particularmente, gostei bastante, porque eu sei que existe alguns sistemas que são integrados com Solid, tem macro, tem muita coisa por aí. E eu, particularmente, não conhecia em específico esse RP. É sempre bom descobrir, porque, querendo ou não, as informações elas correm. Pode ser que amanhã apareça uma demanda e daqui a gente já busca uma informação. Espero que, para quem acabou assistindo aqui no ao vivo, tenha pegado esse insight, tenha pescado alguma coisa, de alguma forma, espero que tenha ajudado. Para quem quiser contato com o Henrique, com o Luciano, na descrição do vídeo, eu deixei o LinkedIn deles para que vocês possam se conectar. Não será a última vez que vocês vão ver ele aqui, a ideia é dar continuidade. Até agendando com o Luciano a data, tínhamos opções, né, de temas aqui para esse webinar. Começamos por esse, que eu vi que era o mais diferentão, e eu gostei bastante. Pela interação aqui do pessoal do chat também foi bem positivo. Passou uma galera legal, e a live ela não vai ficar aqui no canal, vai ficar disponível lá dentro da plataforma Engenharia Academy. Então, para quem é aluno lá, vai pegar o webinar inteiro, vai ficar disponível lá dentro. E eu gostaria que vocês gostariam de dar algumas palavras finais, o Luciano, o Henrique, fiquem à vontade. Quiser fazer um jabá também, vocês têm a empresa de vocês, a região, é importante. Aqui tem gente do Brasil inteiro. Eu até estou compartilhando na tela ali, Felipe, o nosso contato, mas antes de tudo, aqui, eu queria agradecer a oportunidade e motivar a galera, porque eu te conheci, tu estava morando em São Paulo, você nem tinha se mudado, então eu te acompanho há um bom tempo já, só que essa oportunidade só foi possível porque um dia eu comecei a participar de fato da mentoria, né? Às vezes a gente participava de algumas mentorias ali com o pessoal do curso,
e o pessoal às vezes fica meio com vergonha, meio acuado e não liga a câmera, não interage. Só que é esse network que faz a gente chegar mais longe e conhecer pessoas diferentes, né? É isso que faz a gente ter conhecimento também. E essa tua iniciativa de estar trazendo conhecimento para o pessoal, ela é muito válida, porque muitas das coisas que você mostra para o pessoal aqui não é ensinado em, às vezes, universidades ou instituições, né? E sem contar que nós trouxemos hoje não foi a teoria. Teve, sim, o conteúdozinho slide, mas o principal foco é porque a gente passa isso no nosso dia a dia na prática. A gente passa todos os dias por isso, né? Então, entende qual que é a dor, qual que é a necessidade. E até a Euric, a gente também é sócio de uma empresa de projetos que se iniciou há um tempo, e a gente presta serviços de desenvolvimento de projetos, P&D, melhorias, redução de custo, consultoria. Então, a gente vai estar deixando contato aí, e fica à disposição para, se o pessoal precisar, a gente está aí para atender. Bom, pessoal, faço das palavras do Luciano a minha, né? Eu não acompanhei o Felipe, eu acabei conhecendo ele pelo Luciano. Então, cara, se alguém tiver alguma dúvida, tem os contatos na tela, tá? Se alguém trabalha em algum tipo de empresa que tenha setor de projeto, uma coisa que eu acho que vale muito a pena, Luciano, a gente deixar dito, é que a gente não abriu a Versus para acabar com os setores de projeto dentro da empresa. Exato. A gente é muito pelo contrário, cara. A gente quer entrar dentro desses setores, entender pela experiência que a gente já tem, tá? E poder ajudar esse pessoal a trabalhar mais tranquilo, tá? Porque em todas as empresas que eu fui, sempre que a gente entra, ou eu entro, no caso, como eu já troquei algumas vezes a mais de empresa, é uma folia, cara. Meu, é uma muvuca, é um pessoal muito louco e todo mundo reclama e aquela furdunceira, assim, sabe? E a gente acaba entrando nesse setor e dentro da produção, eu acredito que vocês tenham notado que eu falo bastante da parte da produção, porque eu fico muito dentro da produção, eu vou muito para a produção, eu gosto de entender o que o soldador tem de problema, o torneiro, o montador, o almoxarifado, o compras. Eu gosto de entender por causa que o projetista ele está ali para resolver os problemas, tá? É sempre primeiro os outros e por último é a gente. Porque nós só vamos trabalhar tranquilos quando todos os outros já estiverem tranquilos. Ninguém mais vem até nós para pedir nada, porque tudo trabalha automático, porque o projetista fez funcionar, porque quem está ali fez funcionar. Então, a nossa ideia é entrar dentro dos setores de engenharia das empresas para ajudar, mostrar algumas expertises que às vezes acaba falhando, porque o pessoal às vezes oculta informações, enfim, sabe? O setor de projeto, por mais que tenha-se bastante tempo em engenharia, o setor de projeto dentro das empresas, eu acredito que faz pouquíssimo tempo que está rodando. Então, o pessoal, eles ainda não aprenderam a trabalhar direito com a parte do setor, tá? E principalmente a ferramenta SolidWorks, que é uma baita ferramenta que, se bem usada, tá? Vamos agora tirar um pouquinho o sistema ERP de lado, mas só a ferramenta, se bem usada com a maneira de gerir os processos dentro do teu setor de projeto, cara, tu potencializa muito a empresa. Então, a gente só tem a agradecer o Felipe, né, pela oportunidade, e é o cabeça de tudo isso, né, de chamar a galera para frente, trazer conteúdo novo. A gente agradece, Felipe, de verdade, e sempre que você precisar, eu e o Henrique, a gente se coloca à disposição aí para contribuir o máximo com o pessoal aí, trazer mais conhecimento para crescer essa comunidade. Sem dúvida, eu que agradeço o tempo de vocês. Eu quero só evidenciar uma coisa que o Henrique falou, que é o sentimento que eu tenho também. A área de projetos no Brasil, ela é nova. Você pega a empresa aí que tem 50 anos, só que eles não faziam projeto há 50 anos atrás. O projeto é na cabeça de um cara.
montando ali. Aí começou com AutoCAD, ficou até hoje aquela coisa meia... Parece a guerra do Vietnã, né? Só trincheira, lança o que você conseguir arrumar. E empresas que você tem mais investimento e mais estruturada, realmente eles trabalham mais certo, integrado com o sistema, o nível profissional é diferente. Quando é uma empresa americana, eles traz todo o workflow já pronto para cá e adapta, mas não é a realidade toda, né? Isso mostra uma oportunidade para vocês, porque se o mercado de projetos é algo novo no Brasil, e para quem é do Sul, principalmente, que vocês são do Sul, não se acha projetista. Tem empresa aí surtando atrás de gente e não acha, importando de outro estado. E a forma como vocês estão se posicionando, eu acho muito inteligente por conta disso. Porque vocês conseguem resolver essa dor de mercado, ajudar as empresas a desenvolver um time. Então, ao invés de ter um cliente, vocês acabam tendo vários, até mesmo as pessoas envolvidas. E fica como sugestão para os demais também. Então, metam as caras. Assim como o Luciano falou, esse momento de hoje foi porque ele começou a se comunicar nas mentorias, mostrar o conhecimento que ele tinha, ajudar outras pessoas. A gente conheceu na FEMEC, teve uma feira esse ano, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos. Você conheceu lá, conheceu outros alunos também. E às vezes tem uma feira perto da sua casa, você nunca nem foi. Se você é de São Paulo, principalmente, sempre tem. Então se mova. Vai em evento, participe de mentoria, participa de live como essa. Alguns de vocês aqui estão lá no grupo, no WhatsApp, interaja. Sempre tem algum projeto, dali nasceu empresa, sociedade. Tem gente lá no grupo que vive só pegando o projetinho que aparece ali dentro, porque é alguém que interage. Então, quem se mexe, quem abre a boca, com certeza tem mais oportunidade do que você que fica calado. Isso não tem a ver com timidez, tá? Não coloque a culpa na sua timidez. Você não precisa fazer uma live igual nós estamos falando aqui. Uma simples mensagem ali. Você se esconde atrás do seu projeto. É a qualidade do seu trabalho que vai expor quem você é de fato, entende? Então, se conheça. Espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha aberto a cabeça de vocês. Novamente, Henrique, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito proveitosa. E outra oportunidade, vamos trazer um outro tema legal aí que seja do domínio de vocês. Fechou? Então, turma, brigadão a todos. Tamo junto. Valeu aí. E até a próxima, hein? É nóis!